E aí, pessoal, beleza? Então, essa primeira aula aqui de farmacologia, vou apresentar algumas terminologias, alguns conceitos gerais da farmacologia que eu vou falar ao longo do semestre quando a gente for discutir aí os medicamentos e os fármacos que nós vamos estudar. Tá? Eu vou começar primeiro falando um pouco sobre o que é a farmacologia, dividindo ela, daí vou introduzir esses termos. Depois eu vou falar todo o procedimento que um fármaco tem que passar para acabar sendo vendido, para vocês entenderem que não é algo fácil, tá? E a gente pode até comparar com o negócio da vacina do Covid, que é um processo bem parecido, tá? E daí eu vou falar um pouquinho das primeiras partes da farmacologia que a gente vai entrar. Tá? A aula de hoje é bem introdutória, bem tranquila, eu acho que não tem tanto problema, é uma aula mais sobre aí aspectos de curiosidades, aspectos, coisas aí legais que, enfim, a gente vai acabar abordando durante o semestre, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala em farmacologia, a farmacologia é a ciência que vai estudar como as substâncias químicas vão interagir com os sistemas biológicos. No nosso caso, a gente vai estudar como determinadas substâncias químicas vão interagir com o ser humano, tá? Com o nosso organismo, com o organismo do ser humano. Tá? Então, quando a gente pega uma substância química, enfim, ela vai causar alguma alteração no nosso organismo e vai gerar algum resultado. Tá? É isso que a farmacologia estuda, seja para o mal ou seja para o bem. Tá? Tanto é que a gente divide a farmacologia em duas grandes áreas, que é a farmacoterapia, que é onde a gente vai focar, que é o estudo do efeito benéfico dessas substâncias químicas. Tá? Então, a gente vai ter substâncias químicas que geram um efeito benéfico, um efeito farmacológico, são consideradas medicamentos, a gente foca na farmacoterapia, mas também existem drogas que vão gerar efeitos maléficos, efeitos ruins. Tá? E esse lado, quem estuda é a toxicologia. Tá? E deixar uma coisa bem clara aqui, que tem até uma frase que a gente usa bastante na farmacologia aqui embaixo, mas que é o seguinte, existem drogas que não geram efeito benéfico? Sim, existem várias drogas que não geram efeitos benéficos, ou seja, que só são tóxicas para o nosso organismo. Tá? Isso existe, isso é normal, uma boa parte aí, enfim, boa parte não, mas tem bastante droga que só gera efeito tóxico, tá? Que só serve para fazer mal, vamos dizer assim. Agora, existem drogas que só geram efeito benéfico? Não existe. Tá? A droga ela pode exercer um efeito benéfico, mas pode ter certeza, em determinadas situações, até mesmo aquela droga que te ajudou, aquele fármaco, aquele medicamento que te ajudou, pode te prejudicar. Tá? Que a gente fala, ó, toda droga é um veneno, depende da dose. Tá? Toda droga, mesmo que ela tenha um efeito benéfico, em doses elevadas, e daí isso é uma característica individual da droga, do fármaco, em doses elevadas ela vai atingir lá um limiar que a gente chama de efeito tóxico, tá? Que é onde ela começa a parar de exercer aqueles efeitos terapêuticos, aqueles efeitos benéficos, e começa a exercer efeitos tóxicos, efeitos maléficos para o nosso organismo. Tá? Mas só deixando claro, a gente vai focar na farmacoterapia, a gente vai focar aqui nos efeitos benéficos dos fármacos que a gente vai estudar. Tá? Quando tiver algum fármaco que é muito fácil atingir aí uma dose tóxica e obter efeito tóxico, eu comento sobre eles nas aulas, mas a gente não vai focar muito nesse efeito tóxico dos fármacos. A gente não vai para a parte de toxicologia, a gente vai manter na farmacoterapia. Então, a gente vai tentar estudar aí a parte boa dos medicamentos. Claro, a gente vai falar de efeitos colaterais, secundários, tal, daqui a pouco eu já falo, mas a gente sempre vai focar no uso desses remédios para algum tipo de tratamento, o uso desses medicamentos para algum tipo de tratamento. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, que eu até já citei aqui várias vezes, é o que significa cada uma dessas palavras que estão aqui. Ó. Fármaco, droga, remédio, medicamento, princípio ativo. Tá? Eu vou começar pela droga. Aqui tá fármaco primeiro, mas eu vou começar pela droga, que é mais fácil de entender. Tá? Quando a gente fala droga é qualquer substância química, eu sabendo de onde ela veio, não sabendo, sabendo a constituição dela, não sabendo, sabendo a estrutura, é qualquer substância química que vai alterar o funcionamento do organismo, seja do ponto de vista bioquímico, fisiológico, imunológico. Então, droga é algo que eu coloco no organismo, vai alterar o funcionamento aí em algum aspecto do organismo. Isso é droga. Pode alterar para bem, pode alterar para mal, não importa. Droga é uma substância química que eu coloco no organismo e vai alterar o funcionamento. Tá?
Vamos para o próximo. Fármaco. Agora eu vou voltar para fármaco. Fármaco é uma substância química que eu conheço, eu sei de onde ela veio, eu sei a estrutura dela, eu sei o que é o fármaco. Eu consigo replicar essa molécula e que ela vai, ao ser administrada em algum organismo, ela vai ter um efeito aí terapêutico, ela vai ter um fim medicinal, ela vai ser utilizada para tratar algum tipo de alteração, tá? Então, bom, deixa eu falar dos outros, daí depois eu volto para esses casos. Medicamento, tá? O que é o medicamento? O medicamento é o que você compra na farmácia. Tá? Isso é o medicamento. É um fármaco que ele foi lá desenvolvido, foi montadinho na parte do ponto de vista comercial também, para ser vendido e para ser utilizado de forma profilótica, de forma curativa, de forma para dar algum tipo de diagnóstico. Tá? Então, o medicamento é o fármaco lá que vai ser vendido para você. Tá? Princípio ativo. Princípio ativo é a substância que contém no medicamento que faz o efeito. É o fármaco do medicamento. Tá? Como assim? Você pega lá uma aspirina. Vou pegar aspirina, um comprimidinho de aspirina. Tá? Aspirina, o princípio ativo que faz efeito da aspirina, que é anti-inflamatório, é analgésico, antipirético da aspirina, é uma molécula que chama ácido acetil salicílico. Tá? Eu peguei aquele comprimidinho ali da aspirina. Se eu olhar para o comprimidinho, só vai ter ácido acetil salicílico, ele é 100% formado por ácido acetil salicílico? Não é. Ele tem lá ácido acetil salicílico, mas ele tem outros componentes para dar a forma do comprimido, para dar a estabilidade dele, enfim, ele tem outros componentes. Tá? Então, quando a gente pensa no medicamento, o medicamento ele tem lá aquela forma que você vai pegar para utilizar, que a indústria produziu de determinado fármaco, mas ele não é 100% fármaco. O princípio ativo é o que faz o efeito desse medicamento. Tá? E remédio, quando a gente fala em remédio, remédio é qualquer coisa, não precisa ser física, não precisa ser uma substância, mas que traga algum tipo de cura ou alívio. Um exemplo, um chocolate pode ser um remédio. Você comeu, você estava lá estressado, comeu um chocolate, ficou bem, é um remédio. Fisioterapia é um remédio, uma massagem é um remédio, atividade física pode ser um remédio, não precisa necessariamente ser lá um comprimido, um fármaco. Tá? De uma maneira geral aqui, o termo mais abrangente é droga. Tá? Qualquer coisa que você veja na farmacologia, você pode chamar de droga que vai estar certo, porque é uma substância química que altera o funcionamento. Tá? Durante o semestre, a gente vai principalmente falar de fármacos, tá? Que vão ser lá drogas, que eu sei a estrutura e que eu sei que tem um fim medicinal. Tá? Em alguns momentos, eu falo dos medicamentos. Como assim? Em alguns momentos eu falo, o nome desse fármaco aqui é tal, porque eu vou dar o fármaco, quando eu falo, eu estou dando o nome do princípio ativo. Então, o nome desse fármaco aqui é tal, ele é mais conhecido na farmácia, no mundo comercial, como mesma coisa, aspirina. Ó. O fármaco é o ácido acetil salicílico, mas ele é mais conhecido como aspirina. Tá? Então, o fármaco é o ácido acetil salicílico, que é conhecido como aspirina. Tá? Então, a gente vai aqui estudar durante esse semestre, principalmente os fármacos. Tá? Eu muitas vezes chamo de droga, tá? E não está errado, eu não estou errado fazendo isso, você também pode fazer. Droga é o termo mais abrangente. Tá? Todos os fármacos que a gente vai estudar, antes de serem fármacos, são drogas. Tá? Então, muitas vezes eu falo droga, fármaco, eu uso muito esses dois. Às vezes sai um remédio, medicamento, mas os termos que eu mais utilizo são fármaco e droga. E a gente aqui, durante esse semestre, vamos estudar diversos fármacos. E na última aula a gente fala aí de algumas drogas. Tá? Quando eu quero dizer droga, quer dizer que não vai ter um fim medicinal. Tá? Bom, além disso, a gente tem a forma farmacêutica. Tá? Forma farmacêutica é o estado final que o medicamento vai ser apresentado. Tá? É mais fácil explicar a forma farmacêutica dando exemplo. Tá? Comprimido, cápsula, pomada, enfim, pode ser um creme, pode ser um pó, pode ser uma bombinha de asma, que é via pulmonar, enfim, de ar. Enfim, é o estado final, é como aquele medicamento é apresentado para você. Tá? Isso é a forma farmacêutica. E a forma farmacêutica ela acaba sendo super importante, a gente vai falar na semana que vem, tá? Para indicar como o medicamento deve ser utilizado. Tá? Eu acabo até dando uns exemplos idiota, né? Você está com dor de cabeça, não adianta você pegar aspirina, macerar a aspirina lá, formar um pozinho dela
misturar com shampoo e lavar a cabeça com shampoo. Não vai dar certo, porque o comprimido ele é feito para ser tomado via oral. Tá? Da mesma forma, tem uma coisa que muita gente faz com medicamentos, isso não é indicado. Tá? Você tem a cápsula, sabe o medicamento que vem em cápsula? Tem gente que abre a cápsula e tipo, toma o pozinho. Você está dificultando a absorção, ou às vezes você está até desativando a droga no seu estômago. Tá? Enfim, então quando a gente pensa em medicamentos, abrir a cápsula, enfim, você sair da forma farmacêutica, ou sei lá, da mesma forma que eu falei da aspirina, você passou aspirina na cabeça para passar dor de cabeça. Não vai passar porque ela é um comprimido. Sei lá, chutou a quina da mesa com o seu dedinho do pé, tá doendo pra caramba, você ia passar lá um gelol. Uma coisa, não adianta você pegar o gelol e tomar o gelol pela boca, lá, pomada ou spray de gelol. Não vai adiantar. A forma farmacêutica ela é feita dependendo do uso. Você tem que usar o medicamento da forma que a empresa, a indústria aí pensou para ele ser utilizado. Tá? Então, ela vai ser super importante nesse aspecto. A gente até vai falar disso quando a gente falar de via de administração. Tá? Enfim, agora a gente vai falar um pouco dos efeitos que um fármaco pode ter. Tá? Um fármaco, o principal efeito, que é o que a gente vai mais estudar, é o efeito terapêutico. Que é aquele efeito que eu estou esperando, aquele efeito que vai dar em um tratamento de alguma patologia, de alguma condição, vai trazer alívio, cura alguma coisa. Tá? Então, esse é o efeito terapêutico, é o efeito que a gente vai mais estudar ao longo do semestre aí com os fármacos que a gente vai ver. Tá? Mas um fármaco não gera só efeito terapêutico. Além de efeito terapêutico, os fármacos podem gerar efeitos secundários ou colaterais. Tá? O que são esses efeitos secundários ou colaterais? São efeitos que você sabe que eles vão vir, é um efeito esperado já, não foge, que não tem uma relação direta com a patologia que está sendo tratada, tá? E que, às vezes, eles podem ser indiferentes, às vezes eles podem trazer algum tipo de problema, às vezes eles não trazem nenhum problema, não trazem nada, tá? Mas são efeitos que eles são além do efeito terapêutico, além daquele efeito que a droga foi esperada de se fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, de efeito terapêutico e efeito secundário, que esse efeito secundário que eu vou falar, ele atualmente é utilizado até como efeito terapêutico, mas isso a gente comenta em outra aula. Tá? E vou voltar para a aspirina. Eu gosto muito de anti-inflamatório. Eu acho inflamatório mó da hora. Sinto qualquer dorzinho, eu tomo anti-inflamatório. Tá errado isso, mas eu gosto. Enfim, se a gente pegar a aspirina, ela é um anti-inflamatório, é utilizado para dor, enfim, geralmente dor de cabeça, né, algum tipo de desconforto. Pode ser utilizado para baixar a febre também, mas geralmente é mais para dor. Tá? O efeito terapêutico dela vai ser anti-inflamatório, analgésico e antipirético. Tá? Isso que é o efeito. Ela tira a dor, diminui a dor, vai diminuir a inflamação e diminui febre também. Ela tem alguns efeitos secundários. Entre eles, está um efeito que ela é um antiplaquetário, tá? Que não tem uma relação direta com o efeito terapêutico dela. Ela é um anti-inflamatório, antipirético, analgésico. Agregação plaquetária não tem relação com isso. Tá? Mas a aspirina é um antiagregante plaquetário. Tá? Isso é um efeito secundário. Vocês já devem ter ouvido falar, é horrível falar desse jeito, uma terminologia feia, né? Principalmente pensando em farmacologia, mas enfim, vou falar aqui, né? Que a aspirina afina o sangue. Os velhos falam, né? Bastante gente fala, afina o sangue, para afinar o sangue. Tá? Isso é um efeito secundário. A aspirina, enfim, não foi pensada para isso, o efeito terapêutico dela não é esse, é um efeito secundário, é um efeito colateral. E nesse caso, atualmente até utilizado como efeito terapêutico. Né? Tem gente que toma a aspirina não para inflamação, não para dor, mas sim pelo efeito antiplaquetário dela. Tá? Só foi um exemplo, a gente vai falar de diversos outros efeitos secundários, colaterais aqui durante o semestre. Eu quero deixar bem claro que esses efeitos eles são esperados e eles vão acontecer. Tá? Não tem como fugir. Vai acontecer, você já sabe, pode não fazer tão mal, pode fazer, mas vai acontecer. Reação adversa. O que são reações adversas? São sintomas indesejáveis que não são esperados. Tá? Então, as reações adversas, elas vão acontecer, não acontece em todo mundo, acontece em uma população pequena. Tá? Não é uma coisa que eu esperaria. O efeito secundário vai acontecer em 100% dos casos. Todo mundo que toma aquele medicamento vai ter efeito secundário colateral. Reação adversa não é todo mundo. Tem gente que tem gente que não tem. A minoria vai ter reação adversa. Tá? Enfim,
Se você pegar a bula de um medicamento, você lê lá, reação adversa, pode dar dor de cabeça, diarreia, enfim, tem várias coisas, mas a reação adversa que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem é a alergia. A alergia é uma reação adversa. Você pensa lá, alguém que todo mundo tem alergia a determinado medicamento? Não, só certas pessoas. E quando eles tomam esse medicamento, elas vão ter lá uma reação alérgica, que pode até fechar glote, o indivíduo pode até morrer por conta disso. Tá? Mas reação adversa não é algo esperado, é algo que pode acontecer, mas não é esperado em todos que aconteça. Tá? E por último, a gente tem efeito tóxico. O que é o efeito tóxico? Efeito tóxico é um efeito que ele vai acontecer com todos os fármacos que a gente tem, só que ele é dependente de concentração. Então, até determinada concentração, o fármaco só vai exercer o que a gente chama de efeito terapêutico, que é aquele efeito esperado dele. Tá? Passou desse nível de concentração, que é a concentração mínima tóxica, que a gente chama, se passou desse nível, o medicamento começa a exercer efeitos tóxicos. Vou pegar a aspirina como exemplo de novo. Tá? Aspirina, primeiro, para você ter aí efeito tóxico de aspirina, você tem que tomar muita aspirina. Se eu não me engano, um homem de 70 quilos tem que tomar, acho que 800 gramas de aspirina. É coisa pra caramba. Tá? Eu sei que é bastante coisa. Tá? Enfim, mas se esse cara comeu lá 1 quilo de aspirina, enfim, que seja. O efeito tóxico da aspirina é hemorragia. Tá? Lembra que ela é um antiagregante? Tá? Esse efeito secundário às vezes acaba acumulando e ao invés da aspirina lá ser um antiagregante brando, um anti-inflamatório, enfim, alguma coisa, ela começa a impedir a agregação plaquetária de qualquer forma e o indivíduo pode ter uma hemorragia e morrer. Tá? Mas isso só acontece se eu tiver uma dose cavalar de aspirina. Se eu tiver uma dose terapêutica, não vai dar hemorragia. Tá? Vai ter lá uma ação antiagregante, mas não chega a dar hemorragia. Uma ação saudável. Tá? Tem um gráfico aqui para mostrar mais ou menos isso. Então, como a gente toma uma droga via oral, tá? Aqui é o tempo, né, no eixo X, aqui é a concentração da droga no sangue. A gente toma a droga, quando a gente toma, assim que a gente toma, é normal, você não vai sentir o efeito no momento. Você começa a sentir o efeito depois de um tempinho que você tomou essa droga. O que é esse tempo? É o processo que a droga está saindo lá do local onde você administrou e está chegando na circulação, até ela chegar numa concentração que a gente chama de concentração mínima eficaz, tá? Que é o limite aqui, onde a concentração da droga não tinha um efeito terapêutico, e a partir desse ponto aqui para cima, nessa faixa aqui de concentração terapêutica, ela começa a ter o efeito terapêutico. Tá? Daí, se a gente seguir esse caminho normal, ter o efeito terapêutico, lá ela vai chegar ao nível máximo, só como a droga é algo exógeno ao nosso organismo vai, de alguma forma, tirar ela do organismo. Então, a gente começa a metabolizar ela para preparar para a excreção e ela vai ser eliminada. Tá? O que acontece? Nesse gráfico, a gente tem essa faixa de concentração terapêutica e aqui em cima ó, tem uma faixa de concentração tóxica e essa linha aqui seria a concentração mínima tóxica. Tá? Então, se eu tomar uma dose que a minha concentração sérica chegue nesse ponto aqui, ao invés de efeito terapêutico, eu vou começar a ter efeitos tóxicos. Tá? Então, o efeito tóxico ele depende da dose. Tá? Efeito secundário e reação adversa independem da dose. Eles, enfim, não importa a dose, o efeito secundário. Você sabe que vai acontecer com todo mundo, tá? Não tem a dose, seja baixa, seja alta, você sempre vai ter lá o efeito secundário, ele pode ser importante ou não. Tá? Reação adversa, você sabe que ela pode ocorrer, tá? Não que ela vá ocorrer, mas que ela pode ocorrer, tá? Enfim, e independe da dose também. Já o efeito tóxico, ele só vai ocorrer se eu tiver uma dose alta, tá? Se eu chegar em concentrações tóxicas da droga. Tá? Bom, então, a gente falou aqui dos efeitos, enfim, falamos das nomenclaturas. Aqui tem um gráfico só para vocês entenderem de como que funciona a mentalidade aí para você. Quando você vai tomar o fármaco, toma de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas. A gente faz isso na prática para sempre manter o nosso sangue com uma concentração uma concentração terapêutica do fármaco. Então, você tomou a droga, chegou na concentração terapêutica. Quando está indo embora, aqui quando começa a cair a concentração, você toma outra dose, tá? Intervalo de administração aqui, para sempre manter a concentração do fármaco aqui nessa concentração terapêutica. Tá? Agora eu vou falar um pouco com vocês, na prática, como é feito
aí todos os passos para uma droga sair no mercado. Tá? E, enfim, a gente está passando por isso, eles devem estar ouvindo aí muito dessas nomenclaturas hoje em dia no noticiário por conta da vacina. Tá? Mas como que funciona para uma droga aí da vacina para o Covid, né? Enfim, essa aula está sendo gravada na época de pandemia. Como que funciona as fases para você lançar um fármaco ou uma vacina que seja? Primeira parte são testes em animais, ou em cultura de célula, ou em órgão isolado, mas você não vai testar em um ser humano direto. Tá? Nenhum tipo de fármaco, nenhum tipo de preparação você vai testar em ser humano. Tá? Então você começa lá com os animais, com órgão isolado, com cultura de célula, enfim, tem várias estratégias. Tendo resultados positivos disso, você vai aí pelo que a gente chama de fase clínica. Tá? A fase 0 enfim, a fase pré-clínica ou não clínica, e a fase 1, 2, 3, 4 são as fases clínicas da pesquisa. Tá? O que vai acontecer? A fase 1, você vai pegar voluntários saudáveis que não apresentam nenhum tipo de doença, tá? E vai testar lá a molécula que você está testando, o fármaco, a vacina. Tá? Essa fase 1 serve para você ver se ela tem algum efeito, alguma reação adversa importante que aparece em muita gente, algum efeito colateral importante. Tá? Na fase 2, você vai já testar na população-alvo, em quem você quer que aquele medicamento funcione. Tá? Só que a fase 2 ela é mais local. Vou dar um exemplo aqui. Se você estiver fazendo em São Paulo, fase 1, você pega só gente saudável de São Paulo, daí você vai fazer o cálculo para saber o seu N, você vai pegar lá uma galera saudável e dar o fármaco para ver se tem muito efeito colateral ou se está aparecendo alguma reação adversa importante. Tá? Fase 2, você vai dar o medicamento para pacientes de São Paulo, mas um público um pouquinho pequeno ali, não é tanta gente, é um público selecionado, tá, de São Paulo. E na fase 2 você vai comparar com o medicamento que é utilizado normalmente. Tá? Isso é a pesquisa clínica normal. Claro que vão ter as alternativas, né? Por exemplo, a vacina do Covid não tem uma vacina normal contra a Covid. Então, a fase 2, eles deram lá a dose da vacina lá no local onde eles estavam preparando a vacina. Tá? Fase 3. A fase 3 eu vou aumentar a fase 2. É exatamente igual a fase 2, só que eu vou ter mais pessoas trabalhando. Tá? Na fase 3, geralmente a gente tem a inclusão de placebo, quando é eticamente viável. Tá? E não vai ser só em São Paulo, por exemplo. Quando a gente pensa em fase 3, se eu estou pensando no nosso exemplo aqui, não vai ser só São Paulo. Eu vou pegar, sei lá, o estado de São Paulo, eu vou dar um passo a mais. Tá? Se o fármaco é aprovado na fase 3, ele vai lá para o órgão do país que está tentando produzir esse fármaco. Esse órgão vai ver, tá, beleza, os seus resultados de fase 3 foram bons, beleza, está aprovado o seu fármaco. A partir desse momento, ele entra em fase 4. Fase 4, ele vai começar a ser vendido, ele vai começar a ir para a parte comercial. Tá? Claro que durante a fase 4, enquanto ele não for completamente liberado, ele vai ainda sofrer algumas enfim, intervenções, vão acabar gerando relatórios para ver se está funcionando ou não durante essa fase 4. Tá? Isso daqui é algo que geralmente leva tempo, tá? Não é algo rápido de se fazer. Tá? A estatina, acho que é um exemplo muito bom, a parte do início da fase 0 aqui até esse início de fase 3, aqui, estatina é um fármaco para colesterol, se não me engano, foram 30 e tantos anos. Tá? Então, não é algo rápido. Claro, tem alguns que são mais rápidos, outros que são mais lentos, mas não é algo extremamente rápido, demora um pouquinho para acontecer. Tá? E pode acontecer problemas. Tá? Já aconteceu de um fármaco, chama Vioxx, não sei se alguém já ouviu falar, foi em 2000, acho que 99, 2000, que ele foi lançado lá nos Estados Unidos, em fase 4, e eles faziam uma propaganda que o Vioxx era tipo uma aspirina superpotente. Não era diretamente assim, mas dava a entender que era uma aspirina superpotente. O pessoal começou a trocar aspirina por Vioxx, tá? Então quem tomava aspirina começou a tomar Vioxx, e, enfim, as pessoas com mais de 40 anos tinham 10% de chance de ter aí um combo, né? Desenvolviam câncer, podiam ter infarto, desenvolviam câncer e Alzheimer e podiam ter infarto. Morreria, né? Enfim, eu faço até uma piadinha sem graça, mas que é
É tipo, acaba sendo até um combo bom, né? Porque você tem Alzheimer, daí você não vai lembrar que teve câncer, que está sofrendo por causa do câncer e morre do nada de infarto. Então é um combinho bom. Mas enfim, as pessoas com mais de 40 anos tinham 10% de chance de ter isso, se ficassem tomando Vioxx cronicamente. Você fala, pô, é pouca gente. Não, é 10%, cara, é muita coisa. Então o Vioxx foi tirado, enfim, a gente tem coisas que acontecem em fase 4. É raro, tá? Geralmente é bem tranquilo. E só um comentário aqui sobre a vacina, eu não sei o que vai acontecer no futuro, né? Esse vídeo vai ficar gravado, mas assim, estão falando, vai sair em 2020, vai sair... Cara, sendo super otimista, meio de 2021, tá? Porque ela está em fase 3 ainda, até ter os resultados, tudo, fazer tudo, enfim, eu acho que é meio de 2021. Tá? Porque esse processo aqui você não pode fazer do nada. Tipo, os russos fizeram meio do nada, né? Enfim, fizeram meio do nada e produziram uma vacina. Eu tenho dúvidas até que eles fizeram uma coisa que não foi ética e não puderam publicar. Então, talvez a vacina russa até funcione, só que eles testaram de forma não ética, então eles não podem provar que eles testaram. Tá? Eu acredito que eles tenham testado em alguma população específica, tá? E espalhado o vírus para essa população, viu que ninguém pegou e falou, então funciona. Teoricamente faz sentido, mas a forma como foi testado não é ética, então não tem como publicar, tá? Porque eles estão com muita certeza que a vacina deles funciona. Mas enfim, eu acho que a vacina sai só em meio de 2021, tá? Para o público em geral. Bom, e daí agora a gente vai já entrar na primeira parte da matéria, a última parte da aula de hoje, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre os dois primeiros temas aí que a gente vai estudar nesse semestre, que são a farmacocinética e a farmacodinâmica. Tá? Esses temas, eles são mais gerais, a gente ainda não vai falar de fármacos, de drogas específicas, tá? Mas, enfim, eles são importantes para a gente entender o que vai vir pela frente. Então, farmacocinética. Farmacocinética vai ser a primeira coisa que a gente vai ver, e ela estuda de uma maneira mais simplória, mais direta, o que o organismo faz com o fármaco. Eu tomei o fármaco, beleza. Como que o meu organismo vai lidar com esse fármaco? Tá? E a farmacocinética é dividida em 4 partes: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Tá? Já a farmacodinâmica é o contrário da farmacocinética. Como assim? A farmacodinâmica estuda de modo geral o que o fármaco faz com o organismo, ou seja, como um fármaco pode atuar no nosso organismo. Então, ela vai estudar, de maneira geral, quais são os alvos onde esse fármaco atua e como que ele pode atuar. Tá? Então, essas são as primeiras matérias que a gente vai ver. Tem um esqueminha tosco aqui, ó. Eu dou lá uma droga via oral. Essa droga, ela precisa cair na minha circulação para fazer efeito. Lembra lá que a gente falou de concentração terapêutica, tá? Então, eu dei lá via oral, precisa cair no sangue para fazer efeito. Caiu no sangue. Não adianta, sei lá, eu tô com dor no pé. Eu tomei via oral, vai cair lá no sangue, vai ser absorvido na minha circulação interal, certo? E daí ele vai ter que se espalhar no meu organismo até chegar no pé. Então, ela vai espalhar até chegar no tecido-alvo, mas ela também vai se espalhar em órgãos que vão metabolizar ou excretar esse fármaco, porque, afinal de contas, os fármacos, eles geralmente não são moléculas endógenas, são algo que a gente está colocando de fora. E o nosso corpo ele vai tentar manter a homeostase, vai falar, isso daqui não é meu, eu tenho que metabolizar e jogar fora. Ou até mesmo, se for uma molécula que a gente tem no nosso organismo, uma molécula de fabricação endógena, seu corpo ele sempre tenta se manter na homeostase, com as concentrações constantes das moléculas. Então, ele viu que aumentou determinada coisa, ele fala, não, tá errado, vamos jogar um pouco disso fora. Tá? Então, a droga sempre vai ter uma parte dela que é metabolizada e excretada. Tá? Enfim, no tecido-alvo, a droga vai lá se ligar no local de ação dela, tá? Vai acabar se ligando lá na molécula que ela vai atuar, no receptor que ela vai atuar, e isso daqui vai gerar um efeito para a gente. Tá? De uma maneira geral, essa parte aqui de cima, ó, a dose sendo administrada via, ela chegando na concentração, se distribuindo para os tecidos, sendo metabolizada, excretada, é a farmacocinética. Aqui embaixo, como uma droga pode interagir com o seu alvo e gerar o efeito, é a farmacodinâmica. Tá? E a gente consegue aqui, nesse desenho, também falar o que é a absorção. Absorção é como que o fármaco sai do local onde ele foi administrado, ele sai do local
onde ele foi administrado e chega até a circulação. A distribuição, como ele vai se distribuir pelos tecidos, não só o tecido alvo, mas pelo nosso organismo como um todo. E o metabolismo e a excreção, que é como o fármaco vai ser metabolizado, quais são as alterações químicas que ele vai sofrer e como que ele pode ser excretado. Tá? Então, primeira matéria que a gente vai ver, semana que vem, vai ser a farmacocinética, tá? E daí a gente vai falar de absorção, que é o movimento do fármaco do local de administração até a corrente sanguínea. A gente vai falar de distribuição, que é depois da absorção, como que esse fármaco vai se distribuir pelo nosso organismo. Metabolismo, o conjunto das alterações químicas que aquele fármaco sofre dentro do nosso organismo e por que ele sofre. Excreção, como que a gente retira esse fármaco do nosso organismo. Tá? Então, semana que vem, a gente começa falando aí de absorção. Beleza? Vou pausar aqui. Falou!